O assunto a seguir é a Semana Santa e também com especial destaque para domingo, que é dia de Ramos, né? E aqui, particularmente para Matão, né, é uma razão de grande procura, de grande participação. É uma tradição muito grande nossa aqui, daquela procissão de Matão até Silvânia, aquela tradição toda que até foi, de certa forma, prejudicada aí nesses tempos de pandemia, né? Mas que agora já pode ser realizada mais tranquilamente. E isso vai levar muita gente a participar nesse domingo. É o domingo que antecede o domingo da Páscoa, né? E é o dia de Ramos. É sobre isso que a gente vai conversar aqui com o padre Samir, da Paróquia do Divino Espírito Santo, aqui no estúdio. Bom dia e um prazer recebê-lo sempre, né? Bom dia, Daércio. Bom dia, padre. Um prazer estar aqui. Quero já, de primeira mão, cumprimentar você pelo Dia do Jornalista. Ah, sim, hoje, extensivo. Parabenizando você e também, toda a né? equipe de jornalismo aqui Muito obrigado. Hoje desta é dia... casa, né, por tudo que você faz, esse grande comunicador que você é. Muito obrigado e estendo aqui, né, a todos os colegas aqui do setor de jornalismo, nesse que é o Dia do Jornalista, hoje, não é? Muito obrigado, padre. Tá tudo bem com o senhor? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. O padre Samir agora adotou também barba. Eu acho que eu vou deixar a minha crescer, viu? Na verdade, a barba tem uma penitência que eu faço toda quaresma. Penitência? Uma vez, Daércio, uma fiel, ela entrou nas redes sociais e foi assim, bem grossa com o padre. Ela falava assim: padre, cuida da sua aparência. Você é um homem público, né? A pessoa não sabia que eu fazia uma penitência na quaresma e deixei a barba, ela achava que eu estava com uma depressão, que eu estava com algum problema. E ela falava diretamente isso, assim, isso é pra você ver as pessoas como elas se preocupam com a aparência dos outros, né? E a pessoa diz isso: ó, cuida da sua aparência, o senhor tá com o rosto sujo, o senhor tá com uma depressão, o senhor é um homem público, né? Umas coisas sem necessidade de falar. O que mais me assusta em situações assim, o senhor me fez reportar aqui um editorial que eu fiz a semana passada. Dia 1º foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Sim. E eu fiz um editorial exatamente sobre isso. Nós precisamos perder essa mania de apontar o dedo para as pessoas, julgá-las sem conhecer a realidade das coisas. Sim. E por que na questão do autismo? Porque uma mãe que tem um filho autista e no momento lá, acho que no supermercado, a criança teve aquelas reações e ficou mais, aspas, desobediente, ali aquele momento, né? Que é típico e dependendo do grau de autismo da criança. E a mãe foi tentar, então, atuar ali conforme os médicos orientam, do jeito que tem que ser feito. E uma senhora do lado disse para ela: isso é falta de educação dos pais, isso é falta de dar umas chineladas, é manha. Então, disso resultou um editorial que tratava sobre isso. Nós passamos por mendigos na rua e, às vezes, sequer os reconhecemos como seres humanos. E quando olhamos, porque nem sempre olhamos, a gente olha e julga. Este aí é um ser errante. Você não sabe o que aconteceu na vida dele, Sim. O que levou o cidadão até aquilo ali. Mas a gente é juiz imediato da vida alheia. E tem muita gente dedicada a isso. Uma coisa é certa, para ser assim, sempre, é porque tem tempo. Para cuidar da vida dos outros, é porque tem tempo. Não é para qualquer um. Sim. É para quem tem o luxo de não fazer nada. Sim. E na verdade, acaba sendo um pecado referente diante a Deus, porque assim, é um julgamento que você faz do outro, né? Você, sem coisa conhecer, feia, né? Hoje é um pecado que as pessoas trazem à humanidade, né? Lembra Cristo que buscava os desgarrados em todas as ocasiões? Sim. E a gente não consegue tolerar o mínimo possível das relações humanas. Já aponta o dedo e dá um veredito, né? Sim, sim. Mais ou menos isso. Que os exemplos de Cristo, o maior homem da humanidade, né? O maior organizador que a humanidade já teve. Quando a gente vê essa guerra, né, padre, agora lá, a gente fica pensando: Cristo precisava estar aqui para reorganizar. Verdade. Reorganizar. Que o Cristo foi o maior político, peraí, cuidado, que tem gente que recebe o conceito errado do que eu estou dizendo. Política não é feio. Política não é só essa coisa de partido, de gente traíra, dessas coisas todas. Política é todo um ordenamento que
estabelece harmonia deveria estabelecer harmonia entre as relações humanas. E ele veio aqui para organizar, ele disciplinou. Então ele foi um grande homem público, sim, até hoje, né, pelo exemplo que deixou. Mas parece que está fazendo falta aí um pouco, né? Muito. A presença física dele talvez... As pessoas, a ganância é muito grande, né? A soberba das pessoas, né? As pessoas acham que com a força do humano delas, elas mandam no mundo, mandam na humanidade e faz o que elas querem, né? Por conta do poder, as pessoas têm matado muito, né? Destruído muitas vidas, né? Muito feio, triste de ver. E é triste mesmo que esse tempo a gente possa vivenciar bem, né? Dar-se assim, a Semana Santa até rezando pelo fim de tudo isso, né? O fim da pandemia, o fim das guerras, né? Acho que aí traz um Cristo que morreu por nós em contrapartida a milhares de pessoas que estão morrendo por alguém. Sim. Pelo ego, por... Sim. Enfim, ganância, né? É por ganância, por poder, né? Acho que é um momento reflexivo da humanidade a Semana Santa. Deveria ser para todas as religiões, né? Não somente o cristianismo, mas as pessoas poderem voltar um pouco mais para a dignidade da vida, do próximo, né? De si mesmo, né? E até da espiritualidade mesmo, né? De espiritualizar um pouco mais, né? Olhar para a vida daquele que morreu para salvar a humanidade. Bom, aí vamos começar a Semana Santa a partir do Domingo de Ramos. Sim. Relembrar para as pessoas, ou outros que talvez não conheçam, entender por que Domingo de Ramos, por que os ramos. Sim. Essa simbologia toda, como é, de onde veio e o que significa? O significado, né, Darcy? Aqui em Matão tem essa festa tradicional que é muito bonita na fé católica aqui. É dessa caminhada já há 34 anos, muitos fiéis católicos. Né, começou com o Padre Ferrari e vem conduzindo aí já por vários anos. Ficamos 2 anos sem fazer, enquanto igreja católica, por conta da pandemia. E é a manifestação, é a entrada de Jesus em Jerusalém. Jesus entra em Jerusalém e os fiéis, né, com ramos de oliveira ali, saúdam o Cristo que entra em Jerusalém. E a igreja pegou isso como uma tradição. A bênção dos ramos, a procissão dos ramos, né? Se celebra na liturgia do Domingo de Ramos, né? Que seria o início da Semana Santa, né? A entrada de Jesus em Jerusalém. Que a igreja considera como semana maior para a fé católica. Essa é a entrada dele a Jerusalém, onde os fiéis com ramos na mão saúdam ali o Cristo que entra em Jerusalém. A bênção, a igreja concede a bênção, esses ramos os fiéis levam, participam da missa. Aqui em Matão tem essa tradição onde vai começar às 5h30 da manhã, bem cedinho, saindo da igreja Santa Cruz, já há 34 anos que é realizada ali, reúne todas as comunidades católicas da cidade. Na parte da manhã não vai haver missa em outras comunidades, somente ali na igreja Santa Cruz, essa caminhada, e vão até Silvânia, ali, saindo no pontilhão tem a bênção dos ramos ali, e vão crianças, jovens, adultos e todos os fiéis. A igreja, as paróquias estão motivando as pessoas a resgatar um pouco essa tradição, porque se perdeu um pouco, né? Pessoas que já iam há muitos anos, às vezes não conseguem mais, não são 7 quilômetros, né? Para renovar, né? Renovar, acho que motivar as crianças, os jovens, para não perder essa tradição. Né? Na paróquia eu tenho feito isso, né? Quem está realizando é a paróquia Santa Cruz, porque começou tudo ali, mas é em todas as comunidades católicas que realiza, né? A Igreja Católica de Matão, e cada padre tem motivado as suas comunidades a participar, motivar as crianças, os jovens aí nessa caminhada, né, de fé. Eu acho que é um momento para o fiel também refletir um pouco esse tempo difícil que a gente está passando, né? A vida, né? Quantas vidas foram ceifadas com Covid. Então, você poder agradecer a Deus pela dignidade da vida, né? Até mesmo também rezar pedindo a paz no mundo, né? Para a família, né? Diante de tantos acontecimentos que a humanidade tem sofrido. Muito bem. Aí nós vamos no domingo, então, e só a saída... Às 5h30 da manhã. 5h30 da manhã. 5h30 da manhã sai da Igreja Santa Cruz em direção a Silvânia. Chegando a Silvânia, tem essa missa com a presença de todas as comunidades. Penso que 7h30 da manhã, 7h30 da manhã, já está ali, chegada, já inicia a missa. Depois, cada um retorna para sua casa. Alguns voltam a pé, outros têm... A prefeitura costuma colocar ali os transportes, né, para os fiéis estar retornando para Matão. Mas muitos fiéis vão a pé e voltam a pé, né?
Vão ali também aqueles que gostam da bicicleta, né? Vão pedalando, né? Um sacrifício, por exemplo. Isso. É um momento bonito de viver a fé. Você vai vendo cada manifestações, né? À frente dessa procissão tem uma cruz muito grande que a própria comunidade, os fiéis vão levando, né? É uma massa grande de... Mas tem gente que faz umas coisas. Por exemplo, eu vi o senhor dizendo que deixou a barba em sinal de penitência e com isso está fazendo simbolicamente uma dedicatória. Olha, eu vou fazer algo. Sim. E dedicar a intenção disso, né? Sim. Eu peguei isso de uma tradição... Em penitência. De penitência. Mas tem pessoas que falam, se Deus me der não sei o quê... É uma promessa. Né? Eu não vou comer carne o mês inteiro. Eu não vou tomar cerveja na quaresma. Eu sei lá. Muitas pessoas fazem essas penitências. Mas o espírito, até aí tudo bem. Cada um escolhe lá um modo de se penitenciar, né? Mas eu digo o espírito, a intenção, né? Porque tem gente que fala, se Deus me der tal coisa, eu vou fazer essa penitência. É uma troca, né? Aí é meio estranho, não é? Não é para ser vista assim, né? A penitência é algo que você mortifica para sua espiritualidade, para o seu crescimento. E ela nem pode trazer também para você uma dor. Ai, que... Você está propondo um negócio para Deus, padre. Não é? Negociando, né? Nesse caso. Sim. É uma troca, né? Parece, dá isso que eu te faço isso, né? E às vezes alguns nem cumprem, né? Porque algumas pessoas têm promessas que as pessoas pedem para Deus algo, consegue. Deus... E pensa que Deus esqueceu. Esqueceu. Não cumpre, né? Ou até troca. A penitência ela não pode ser vista assim, né? Ou até mesmo por se tornar um sacrifício para você, né? Se eu tô os 40 dias sem beber, não vejo a hora de poder beber cerveja, né? Ou de comer um doce. Tem pessoas que fazem penitência do doce, da carne, do chocolate, refrigerante, né? Vamos falar da carne, porque tem gente que, durante a Semana Santa, principalmente, ele diz, olha, essa semana inteira, ou quando não, na Sexta-feira Santa, pelo menos aquele dia, ele diz, hoje não pode comer carne de jeito nenhum. De onde vem esse... Então, a igreja traz como tradição abster-se da carne 2 vezes no ano. A quarta-feira de cinza, que é a abertura da quaresma, o início da quaresma, e a sexta-feira da paixão. Né? A carne é vermelha. Mas as pessoas não comem a carne. Mas qual é a simbologia disso? A própria, acho que do próprio sangue, né? Acho que do próprio sangue de Cristo. Por ser o dia do martírio, da morte. Isso, uma abstenção que você faz ali. Hoje as pessoas não comem a carne, mas trocam por tantas outras coisas, né? Não come carne na quarta e na sexta. A pessoa fica a quaresma toda, mas come um bacalhau, come um peixe caro, come tantas outras coisas que às vezes deixa... Não come carne, mas fala mal da vida dos outros. Sim, né? Peca mais do que... né? Acho que pessoas deveria fazer uma penitência talvez até da língua, né? De desarmar Era uma boa penitência. Mais. Cada vez que a língua tentar falar alguma coisa que não constrói, a pessoa se tocar, não, essa semana eu não posso fazer isso. Sim. Bom, não devia fazer nunca, mas enfim. Já é uma penitência. As pessoas mais idosas, elas têm pessoas que ficam a quaresma toda sem comer carne. Inteira? Tem pessoas que fazem 40 dias sem comer carne, eu não como na quaresma. Outras pessoas não comem nas quartas e sextas, outros só na sexta-feira. A igreja, ela pede 2 vezes no ano, né? Que é a quarta-feira de cinza e a sexta-feira santa, que é abster-se da carne. E também para aquelas pessoas que têm menos de 60 anos, né? Quem tem mais de 60 anos, que às vezes por questão de saúde não pode ficar, não tem. Mas, Padre Samir, em outros tempos, não faz tanto tempo assim, mas para outras gerações isso era rigorosamente seguido. Sim. Hoje nem tanto. Sim. Aí eu me reporto ao que o senhor dizia aqui sobre a própria procissão, incluir os jovens para que haja renovação. Sim. Está havendo renovação dos jovens nesses costumes ou hábitos ou pedidos que a igreja faz e que antigamente as pessoas obedeciam mais? Eu acho que não tanto como deveria, sabe? Eu acho que está se perdendo um pouco a tradição, assim. Às vezes os próprios pais também não esforçam muito mais. Algumas coisas que era da tradição católica, nesse tempo da quaresma, né? Você comentando aí me vem em mente. Os pais antigamente, eles colocavam, não, na quaresma não se tem baile, não se tinha festa. Isso. Né? Era uma coisa mais, tinha uma reverência pelo sagrado, por esse tempo quaresmal. Hoje não, hoje já tem uma cidade no país que estava querendo fazer um carnaval agora na Sexta-feira da Paixão. Acho que São Paulo mesmo. Paulo capital, os blocos lá estavam querendo fazer. Na Sexta-feira da Paixão, então assim, um dia que para a igreja
tem uma tradição tão cristã, tão católica, né? E a sociedade, as pessoas, hoje é uma sexta-feira como se fosse um dia de oba-oba, é feriado, então vamos fazer festa, né? As pessoas estão perdendo o sentido. Por isso que acho que é importante que a família resgata com as crianças essa coisa do sagrado, sabe? O valor cristão. Essas próprias tradições mesmo, né? De jejum, né? De práticas quaresmais, sabe, Darcy? Falar em iniciação, em outros tempos era muito comum que as famílias, já em certa idade das crianças, já eram encaminhadas para o catecismo, sim, a primeira comunhão, eu fiz tudo isso, fui coroinha, sim, e tudo mais. As famílias estão fazendo isso hoje. Tá, estão retornando. Agora com a pandemia ficou tudo parado, né? Como as escolas também. Mas estão retornando as atividades de evangelização, de catequese. Hoje na paróquia a gente tem catequese para as crianças de 6 anos. Né? E todas as paróquias de Matão têm, todas as comunidades têm a catequese. E estão retornando essas atividades com muita prudência, né? Com muito cuidado. Mas estão buscando, estão evangelizando. Isso depende de cada família, né? Se preocupar com a evangelização do seu filho, com a catequese do seu filho, encaminhar para a igreja. Né? As pessoas estão buscando sim, Darcy. Né? Ok, as cerimônias da sexta-feira, dia da paixão, do sábado... Então, na verdade, começa com o tríduo, né? A igreja católica tem toda essa semana, o domingo de Ramos, depois cada paróquia, cada comunidade, cada setor tem as suas celebrações. Era isso que eu ia perguntar, de tudo que vai acontecer na semana, cada paróquia vai fazer a sua? Sim, cada paróquia faz a sua programação. Desde que tem do tríduo, que é a quinta-feira santa, né, até a Páscoa, é quase que a mesma coisa celebrada em cada paróquia. Em todas? Todas, o mundo, né? A instituição da Eucaristia na quinta-feira, o lava-pés. Isso acontece em todas as igrejas católicas do mundo inteiro. A sexta-feira da paixão, que é uma celebração às 3 horas da tarde, é um dia que não se tem missa, mas é a adoração da cruz, né? Aquela hora ali às 3 horas da tarde. É o único dia no ano que não se tem missa. Né? Tem um momento de adoração da cruz ali, onde os fiéis vão até a igreja, já celebrando a morte de Cristo, né? Você tem a adoração da cruz, a distribuição da Eucaristia, a liturgia da palavra. Depois, à tarde, mais para tarde, nessa sexta-feira da paixão, costumam ter as procissões do Cristo morto em algumas comunidades. Aqui em Matão a gente tem algo realizado em todas as comunidades. Cada paróquia sai da sua paróquia, vai em procissão até a igreja matriz. Ali chega na igreja matriz, com o padre Jorge, todos os padres ali. A gente tem um momento das 7 palavras das dores de Maria, da contemplação da paixão e da morte de Cristo também, na sexta-feira. Depois o sábado santo, né, que é a véspera ali, né, que é a liturgia da liturgia, a igreja chama, tem a bênção da água, a bênção do fogo, né, ali naquele momento. Uma liturgia muito bonita também, tem a entrada do Círio Pascal, aquela vela grande. E o domingo, que é a ressurreição, é a Páscoa, a festa com família, tudo, né. Então, algumas liturgias, né, elas são todas, a quinta, sexta e sábado e domingo, todas as paróquias celebram a mesma liturgia, é rito litúrgico, né? O que acontece é que o fiel, nem sempre ele participa de tudo. Às vezes tem fiel que eles só vão até a morte. Né? As pessoas participam da Semana Santa até a sexta-feira da paixão. Depois ali o momento importante da liturgia, que é o sábado santo, o domingo de Páscoa, as pessoas não vão à igreja. Né? Parece que elas estão tão ligadas à morte, à dor, ao sofrimento, e que as pessoas hoje elas buscam que se identificam mais com o momento da morte. Sim. Do Cristo crucificado e não do Cristo ressuscitado. Tanto é que tem pessoas, Darcy, que elas às vezes não vão muito à igreja, mas na sexta-feira da paixão elas vão. Né? Fiéis às vezes fica bem desligado da fé católica, mas a sexta-feira da paixão eles vão até a igreja. Com aquele momento. Com aquele momento ali de dor, no momento da cruz. Né? Agora, padre, o sábado, dentro de um outro acontecimento que era mais folclórico do que religioso, sim, que era o do Malhar Judas. Malhar Judas. No sábado de Aleluia. Já era um acontecimento muito mais folclórico do que, evidentemente, religioso, né? E que fazia as pessoas descarregar a raiva, o ódio e tudo mais num boneco que representava Judas. O traidor. Judas foi mesmo um traidor de Cristo? Ou Judas, já que estava previsto que Cristo ia ter uma morte de cruz e entregar sua vida para os homens, isso teria que acontecer. Não teria sido Judas exatamente aquele que ficou com a pior tarefa de trair daquele jeito, para que fosse cumprido aquilo que já estava previsto para Cristo?
Ele foi mal ou ele foi o que teve a tarefa mais difícil para que tudo se cumprisse? E eu fico me perguntando. Você acha que é aquele que assumiu Alguém ia ter que propiciar essa condição de Cristo ser entregue. Percebe? Sim. Para que se cumprisse aquilo que estava... E para que todo o exemplo que Cristo deu com essa situação de morte, de cruz e de ressurreição, fosse o grande legado do amor de Cristo por nós. Sim. Para que isso acontecesse, eu fico perguntando, as Escrituras dizem outra coisa. Mas elas não são tão definitivas. Tudo é passível de estudos, a teologia, não é? Evolui também. Eu fico pensando se, ao invés... Não estou inocentando Judas. Só que eu fico pensando às vezes, e como tudo é passível de ser reentendido, fico pensando, Judas foi mesmo o grande traidor, ou coube a ele a tarefa de dar cumprimento àquilo que já estava dito e que Cristo precisava passar para completar a sua grande existência entre nós. O que a tradição passa, né? O que a palavra passa é isso, né? E a gente acata como palavras de verdade, né? Como a tradição nos ensina. Muda, porque está lá naqueles tempos, em linguagem da época, isso não é passível de um reestudo, é isso que eu fico pensando. Não, sim, mas eu acredito não que Judas traiu. Daquilo, né? Assim, eu vou questionar, não, será que ele foi o traidor mesmo? Será que vamos colocar ele ali como, né, o malfeitor, o traidor ali por colocar? Né? Eu acho que aquilo que é palavra de inspiração, que é palavra de Deus, Dairson, eu, como padre, eu não me questiono. Eu obedeço e eu escuto aquilo que é palavra de Deus, com palavra inspirada, né? E o que a tradição passa pra gente, né? O que o cristianismo passa, isso... Agora, me questionar se foi, se não é... Hoje a gente sabe que na sociedade tem muitos Judas também, né? Mas sabe, a teologia deveria também ser assim, eu acho. Eu acredito também que Judas tenha traído. Sim. Mas eu preciso estar aberto à história contada para uma época mais ignorante, talvez revista hoje, desde que haja provas consistentes, pode mudar algum aspecto dessa história. Sim. Então, acredito sim no Judas traidor, mas fico a pensar, será que foi isso mesmo, né? Sim, um questionamento que você faz, né? O mundo evoluiu muito e as coisas podem trazer um novo... Tudo muda, né? Eu estava vendo a história do Freud. O Freud, há 100 anos atrás, decodificou o comportamento humano, ele trouxe um grande conhecimento para o homem. Não é? Foi um homem sensacional ao seu tempo. Porém, 100 anos depois, muitas das suas conclusões já não se sustentam mais. E não deixou de ser importante, lógico. Mas tem muita coisa que já foi revista, reestudada, comprovadamente contestada. Né? Porque para aquele tempo era o que tínhamos. Vamos rever isso tudo. Mas eu, antes de mais nada, acho que Judas foi mesmo traidor. Nessa época, há muitos questionamentos, sim, né, da doutrina, da religião, de outras religiões, né, de historiadores, né, de pessoas... entendido da palavra, também aqueles que às vezes falam demais e não entende muito, nem sabe, e há muita crítica assim, né, na pessoa do Cristo, né? Mas os evangelistas escolhidos aí, né, haviam outros narradores da história da época que não foram considerados no livro. Sim, não foram inspirados, né? E há aquele tempo, né, o modo de... Não sei qual foi o critério que fez adotar, né, esses livros que hoje são aceitos dos apóstolos e os demais descartados, enfim. Mas a gente se baseia nesses livros escolhidos pela própria igreja para dizer, olha, a história vai ser contada só por esses aqui. Sim. Só isso que aconteceu, né? Sim. Só esses aqui vão contar. São Paulo... E agora? Os evangelistas? Os evangelistas. Lucas, desculpa. Mateus, né? Mateus, João e Marcos. Isso. Os outros historiadores podem ter
contado uma outra história que jamais saberemos, talvez, né? Hoje esse crescimento de ideologia, de pensamentos, né, e de religiões, há muita coisa, né, que é jogado, que é lançado para as pessoas, né? E as próprias denominações que existem hoje, que vão trazendo cada um com seu parecer referente à paixão, mas à não morte. É ruim, o senhor concorda? Desde que seja respeitoso. Sim, não, toda religião é importante, né? Eu digo assim, todo contra-argumento, desde que seja respeitoso e fundamentado, eu acho que é bem-vindo, né? A gente acha que Eu aprendi na escola, padre, sobre a princesa Isabel, que ela era... que assinou a Lei Áurea. Agora me deu um branco. 13. Hein? Não, foi a princesa Isabel, né? Isso. Olha, eu tô com a cabeça aqui que também não tá lá aquelas coisas. Claro, foi a princesa Isabel. E aí falavam horrores dela na história. Aprendi lá que ela só assinou a Lei Áurea porque o negro já estava liberto por ele próprio. Já não dava para controlar, né, a própria liberdade conquistada pelo próprio negro na sua rebeldia contra aquilo que não estava certo, a escravidão. E aí a princesa só foi lá e deu um aval para depois aparecer como a salvadora da pátria. Contaram cada história. E eu fui ver melhor recentemente a história da princesa Isabel. Ela foi uma mulher que pagou alto preço exatamente por ser contra a escravatura mesmo. Pregar contra a escravatura. Os senhores do engenho, os senhores do café, falavam horrores dela, judiaram verbalmente da moral dela, tudo, porque ela defendia os mais humildes. E estéril, não tinha filhos, que era o grande desejo dela. Ela fez uma promessa a Nossa Senhora Aparecida, cuja imagem já havia aparecido, não é verdade? Foi, né? A imagem já havia sido encontrada. E aí ela teve 4 filhos. E depois disso, ela pegou as próprias joias, ela tinha muitas joias, uma rainha, a princesa. E ela mandou fazer aquele manto e ofereceu para a imagem de Nossa Senhora Aparecida original, com as joias da princesa. Ela tem uma história muito bonita. Quer dizer, você vê que uma história pode ser recontada. Sim. Né? Acho que hoje... Não tem nada a ver. É tão gostoso conversar com o senhor que eu fico mudando o assunto. As pessoas, elas falam de tudo, né? E criam tudo, né? Às vezes, hoje, nesse tempo de Semana Santa que o catolicismo, a igreja, o mundo celebra, o cristianismo celebra a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus, se sai muita coisa daí. Né? Questionamento, falam que Jesus teve outros irmãos, fala de Maria Santíssima, fala disso, fala daquilo. Ele teria tido um relacionamento com Maria Madalena. Muita coisa que em vez de ajudar a crescer a espiritualidade do mundo, da humanidade, traz um questionamento e dúvida sobre muitas coisas. Acho que a gente tem que ver aquilo que nos une e não aquilo que nos separa. O grande homem que foi Cristo. Grande homem. Sim. E filho, né? E Salvador. E Salvador. Realmente. As pessoas, elas deveriam vivenciar melhor o sagrado. Eu acho que está se perdendo um pouco. No mundo, a humanidade, sabe? Aquilo que é sagrado. Né? Esse próprio tempo mesmo que a gente está vivendo. Né? A paixão, a morte, a ressurreição de Jesus. Não só o catolicismo, o cristianismo, mas todas as religiões. Ainda mais que nesse ponto a internet empoderou muita gente. Sim. Aí o cara que nunca entendeu disso, ele vira teólogo. Sabe tudo. Ele sai fazendo pregações aí que ele nem sabe o que ele está falando. E até questiona, né? Questiona mistério, questiona a palavra, né? E o próprio crescimento também das denominações, das religiões, às vezes também faz com que saia muita coisa que não é verdade. Essas fake news da própria palavra de Deus, dos próprios ensinamentos de Cristo. Em prejuízo das próprias religiões, porque todas elas têm gente muito séria. Sim. Todos evangélicos, todos têm gente muito séria. Sim. Conheço um monte de pessoas da Igreja Católica, evangélica, de Matão, pessoas muito sérias. Mas aí, de repente, tem alguém que se apodera daquilo e como hoje o ser humano está dado a generalizar, ele começa a achar que é tudo a mesma coisa. Sim. E não é, né? E não é. Padre, então, bem entendido, todas as cerimônias serão realizadas nas próprias paróquias. Paróquias, né?
Todas, nós somos 11 paróquias na cidade, todas as comunidades vão ter sua programação especial de Semana Santa, sendo essas que vão acontecer em comum, que é essa caminhada para Silvânia. Na sexta-feira da Paixão, depois ali às 3 horas tem as celebrações nas paróquias, da Adoração da Cruz. Depois na parte da tarde todas as paróquias vão em direção à Igreja Matriz, e ali a gente vai ter um momento de reflexão da Paixão, das dores de Nossa Senhora, né, na sexta-feira da Paixão. Depois do Sábado Santo, cada comunidade também tem sua programação, a Páscoa, os domingos, né, o domingo de Páscoa da Ressurreição, também cada paróquia tem as suas celebrações, tem as suas missas. Acho que cabe assim, cada católico se encontrar na comunidade onde vive, participar bem, né, isso, né, aqui em Matão, em toda a região, cada comunidade católica possa vivenciar. Seria um momento forte, né, Darcio? Não é um feriado, a Sexta-feira da Paixão. É um momento da humanidade viver. É feriado, mas é um momento de espiritualizar, né, de fazer mistério, né, de contemplar a paixão, a morte, a ressurreição de Jesus ali naquela sexta-feira. Isso mesmo. Padre, que delícia conversar com o senhor. Peço desculpas se às vezes eu falo demais, eu só faço isso com pessoas que eu gosto e que permite que o papo avance, a gente viaja um pouco nas conversas e tal, mas é porque a gente se sente bem e à vontade para conversar. Então, muito obrigado. Eu gosto quando a entrevista, que poderia ser algo mais formal, mas se torna uma coisa, familiar, um bate-papo. Porque quem está do outro lado, na TV ou no rádio, ele se sente dentro de um bate-papo. Sim. E se envolve mais quando é assim. Sim. Sua entrevista foi ótima, eu agradeço muito. Boas celebrações lá para vocês. Obrigado, eu agradeço a oportunidade. Obrigado por ser de Matão, obrigado por ser um padre tão querido, né? E assim como os demais, valorizar o sacerdócio de vocês, né? Estabelecendo a seriedade que a função requer, mas a despeito disso, sendo pessoa amiga, sempre alegre, companheiro e muito, muito dedicado, né? Que é o que você faz tão bem na sua comunidade lá. Um abraço, padre. Muito obrigado, Darcio. Mais uma vez eu parabenizo você e todos os jornalistas daqui dessa grande empresa, dessa grande família, obrigado, que é a TVM, a Rádio Saudade, né, a Jovem Pan, todos os meios de comunicação daqui. E também já aproveito para parabenizar pelos 30 anos, o Júlio, o Theo, vocês, essa família, né, celebrou os 30 anos da Rádio Saudade há pouco tempo aí. Foi mesmo. Né, que Deus continue abençoando. Dia 2 agora passado, né? Deus continue abençoando você na sua comunicação, esse grande comunicador que você é. Muito obrigado. E toda a equipe da TVM. Obrigado por estar junto, por essa oportunidade de falar um pouco da fé, né, da Semana Santa aqui junto com o jornalismo. Obrigado. Muito obrigado. E nós que agradecemos. Padre Samir, da Paróquia do Divino Espírito Santo, falou com a gente sobre o Domingo de Ramos, sobre Semana Santa, todas as celebrações. Mais detalhes você pode saber junto à sua própria paróquia, aquela que está mais próxima de você, aquela que você frequenta, enfim. Você pode conseguir mais detalhes. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, padre. Bom dia, muito obrigado. A pergunta é, terminada a Páscoa, vai cortar a barba, padre? Que não é da minha conta, mas eu fiquei curioso. Porque às vezes o senhor deixou e gostou. Não, eu corto. Da ideia. Eu faço, vou fazer assim. No Sábado Santo eu já limpo todo o rosto. Acaba a penitência. Então a barba pra você é uma penitência mesmo. Não gosto não. Acho que eu me vejo com o rosto sujo, sabe? Minha barba é muito feia, muito branca. Acho que não algumas encaixa muito bem. Algumas pessoas remoçam. Outras pessoas parece que envelhecem, né? A barba é uma coisa... Eu não tenho. Oi? Não é muito pouco. Eu corto a barba toda sexta-feira. Toda Santa. Sexta-feira. Só na Sexta-feira Santa. Uma vez por ano. Não tem barba. Não tem, pouquinho só aqui. Um abraço, padre. Muito obrigado, Deus abençoe. Obrigado.